Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los aqui com a gente no canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Esse é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, vocês têm um encontro aqui com a gente, estudando a lição bíblica com a nossa equipe. Nós estamos numa jornada pela lição bíblica deste último trimestre de 2024, né? Olha só, questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas. Temos aprendido bastante, muito de Deus para a sua vida a partir de agora no estudo desta noite. Olha, pega aí, por gentileza, e compartilhe o link. Você já está aqui com a gente, nos dando a alegria da tua presença. Compartilhe o link da TV Promessa RS, Escola Bíblica do Sul, desta quinta-feira, com todos os seus contatos. Coloca lá no seu Facebook, coloque lá no Instagram, né? Lá naqueles diversos grupos do seu WhatsApp, lá da igreja, do amigo, da família, do condomínio. Isso aí para todo mundo. Para todo mundo, pulveriza aí, tá bom? Depois deixa o like, não esqueça de deixar o like, porque isso vai abençoando aqui a TV Promessa RS, isso vai potencializando o nosso canal, né? Nesse mundo de mídias sociais, o canal potencializado com os likes, isso ajuda bastante. Se inscreva no nosso canal, TV Promessa RS, e depois ative o sininho, né, pastor Rogério? É isso aí, para Ativando alcançar lá, mais gente aí, né? aí. A hora que entrarmos aqui, quem está lá com o seu sininho ativado já É notificado na hora. notificado na hora. É isso Então, aí. não se esqueça de ativar aí o sininho da TV Promessa RS. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 3. A alma é imortal? Olha só, nós vamos estudar sobre isso hoje aqui. Estamos aqui nos nossos estúdios da TV Promessa RS, o pastor Rogério, que é o diretor aqui da TV Promessa RS. Pastor Rogério, uma palavrinha aí para o pessoal. Opa, sejam todos bem-vindos, né? Essa lição de hoje é uma lição bem bacana. Essa lição por inteira ela é muitas polêmicas, né, pastor? Muitas revelações. E essa de hoje é a alma é imortal? Já pensou? Será? O que é alma, né? Nós vamos entender um pouquinho. A gente vai ter ajuda aí, né? Opa! Da nossa diaconisa aí para nos ajudar a entender se a alma é imortal de fato, né, pastor? Isso, verdade. Muito bem, com a gente aqui hoje para estudar sobre a alma é imortal, nós temos conosco, nos dando alegria, a diaconisa Paula. A diaconisa Paula, ela congrega lá na Promessa de Santa Rosa, que fica no noroeste do estado, e a tecnologia nos ajuda, né, pastor? Graças a Deus, né? Muito bem, diaconisa Paula, seja muito bem-vinda, uma alegria tê-la aqui com a gente, muitíssimo obrigado por ter atendido aí o convite aqui do pessoal da TV Promessa RS para estar aqui com a gente, estudando essa lição hoje aqui. Muitíssimo obrigado. Vou deixar aí abrir aqui para você ficar à vontade para dar a sua saudação inicial para os nossos irmãos e amigos. Paz do Senhor, então, pastor Alessio, pastor Rogério, paz do Senhor aos nossos irmãos, e a alegria, a honra, né, satisfação toda minha, né, de poder contribuir no estudo dessa lição, no estudo dessa palavra, e apesar de ser honra, de ser uma alegria imensa, eu confesso que é um desafio imenso também, né? Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar o meu chão, mas assim, frente a frente, né? Mas é um desafio que a gente abraça, porque tem lugares que a gente não pode estar. E a tecnologia veio para abençoar o povo de Deus, né? Então, Verdade. para nós é uma grande honra, é uma satisfação muito grande, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos conduza no decorrer e no estudo dessa palavra. Amém. A gratidão é nossa, né, pastor Com Rogério? toda certeza, pastor Alessio. Toda certeza. Vai aprender um pouquinho da palavra. A diaconisa, com certeza, ela tem um dom, né? Tem Do um dom. ensino ali, então ela vai conseguir contribuir com nós, né? E alcançar realmente. Muitas pessoas às vezes estão ali perdidas, às vezes a gente tem já um público fiel que acompanha a escola bíblica,
Mas também tem muitas pessoas, às vezes, que estão perdidas ali, o Senhor mostra para ela alguma coisa ali, vê, e um estudo desse aqui muda a vida, né, pastor? Verdade. Muda muitas Muda vidas. mesmo. Então, a gente tem que usar a tecnologia para o meio correto, para o meio certo, né? Vamos Verdade. usufruir da tecnologia para levar o evangelho aonde nós não podemos chegar, Não né? é? E pastor Rogério e diaconisa Paula, a gente sempre diz assim, né? Quando se fala sobre o alcance da tecnologia, é um negócio fantástico, né? Porque são centenas, são milhares de pessoas que vão estar aqui com a gente no decorrer, a partir de hoje e para frente, na próxima semana, esses próximos dias, nós teremos aqui centenas de visualizações, são centenas de pessoas, em algumas vezes são milhares de pessoas que estão aqui com a gente, né? Então, é um alcance fantástico, né? É Com certeza. assim, de fato, a tecnologia bem usada, ela é uma bênção mesmo, né? Sim, sim, Ela é uma isso aí. bênção. Muito bem, diaconisa. Então, a lição de número 3, eu vou pedir aí a gentileza, e aqui a gente é bem uma escola bíblica mesmo, assim, né? Que a gente pede aí sobre, a gente fala sobre o tema, o texto básico, o objetivo, a introdução, e aí a gente vai aqui acompanhando como se fosse mesmo ali na igreja, para dentro daquele mesmo formato, né? Então, e claro que qualquer situação fique muito à vontade, mas se eu vou pedir aí a gentileza, diaconisa, de franquear a palavra aí para poder explicar um pouquinho para a gente sobre a alma é imortal mesmo? É imortal? Baseado nisso, o texto básico, objetivo, essa introdução aí, o que a gente poderia falar aí com os nossos alunos no início dessa escola bíblica hoje? É uma pergunta bem curiosa, né? É um questionamento que permeia e que norteia muitas pessoas, né? Então, a Hum, alma é imortal? É uma pergunta, além de ser curiosa, é uma pergunta muito importante, é uma pergunta bem específica daquilo que nós cremos, né? Daquilo que nós pregamos. E nós vamos ver, então, sobre natureza, nós vamos saber sobre o estado, nós vamos saber sobre o destino da alma. Será que ela é? Para onde vamos, o que somos, o que temos, o que há dentro de nós, né? Então, nós vamos responder, baseados na palavra do Senhor, um questionamento que muitos têm afirmado, né? E não falo só de não cristãos. Existem muitos cristãos que afirmam algumas coisas, algumas verdades que não estão, né, bem condizendo com aquilo que a palavra diz. Mas nós vamos afirmar, baseados na palavra do Senhor, nós vamos responder à pergunta que é feita no estudo, né, como título desta lição, na terceira lição, a alma é imortal, nós vamos responder, baseados naquilo que a palavra do Senhor nos diz já desde o início, né, traduzindo ou trazendo para nós essa verdade daquilo que somos. legal. Importante sempre essa nossa fidelidade nas escrituras, né, diaconisa? Como o pastor Rogério, semana passada nós tivemos aqui com a gente o privilégio do pastor Pedro. E dentre os assuntos, num determinado momento nós falamos sobre a reencarnação, né? Uhum. Aí o pastor Rogério, com toda a sabedoria, foi dizendo assim, olha, nós vamos falar sobre isso com quanto nós saibamos que muitas pessoas acreditam na reencarnação, mas quando a gente vai para a Bíblia, não tem isso lá, né? Não tem lá. Então, é a mesma questão da alma imortal, como a diaconisa acaba dizendo, né? É a Bíblia, né? É a Bíblia, é a palavra, a gente faz isso com muita humildade, com muito respeito a todas as pessoas, né? De Sim, repente entendem de uma forma diferente, mas o nosso norte, né, como disse a diaconisa, é a sim. Bíblia, né? E aí, às vezes as pessoas elas falam até por não entender às vezes o que é alma de fato, né? Uhum. E o que a diaconisa vai nos colocar e nós vamos explorar no assunto é exatamente isso, porque a partir do momento que a gente entende a concepção do que é alma, aí eu acho que começa a abrir um novo horizonte e a pessoa Uhum. começa realmente a pegar o embasamento bíblico, né, pastor? Verdade. Muito bem. Entender o que é alma e entender um texto dentro do seu próprio contexto, né? Não pegar algumas coisas assim alheias, aleatórias e, Uhum. não ter um fundamento na doutrina, né, que se prega. Então, assim, não Uhum. existe uma palavra atirada ao vento, né? Existe um fundamento, é Bíblia.
A gente não está aqui para combater, para julgar, para apontar ninguém, né? Está aqui para estudar a palavra do Senhor. E isso é importante. Não pode ser uma palavra solta, né? Ela tem que estar dentro de um contexto. E aí sim, aí a Bíblia, ela fala, né? Ela explica, né? E a gente põe sempre essa ênfase que a diaconisa colocou, que o nosso objetivo aqui, de forma alguma, realmente é falar mal de alguma religião, de alguém que entende algo diferente, né, pastor? O que nós estamos colocando é a luz da Bíblia, o que a Bíblia fala, né? Agora, se a pessoa ela quer acreditar nisso ou não, é uma decisão pessoal de cada um. O que nós vamos expor é o que a Bíblia coloca para nós, que deixa muito bem claro, né, pastor? Verdade. Sobre os assuntos que nós tratamos aqui, né? Verdade. Vamos caminhar aqui um pouquinho. Vamos lá. Olha, diaconisa, aqui nós temos as duas partes da lição, né? A primeira fala sobre os olhos no futuro e na segunda parte fala sobre os pés no presente, olhando para frente com os pés aqui no presente. Nessa primeira parte nós temos sobre a natureza da alma e temos o destino da alma. Diga-se de passagem que são apenas 2 tópicos, mas que são profundamente desafiadores, né? Que aqui a gente leva todo o tempo necessário para isso aqui, porque parece que são só 2 tópicos que a gente conseguiria fazer num tempo menor, mas não faz, porque, né, é bem desafiador. As perguntas nós temos nesse primeiro tópico aqui da nossa lição, são 4 perguntas, e para que a gente, como sempre, as perguntas remetem aos comentários, né? A gente caminha aqui, então, já fazendo a primeira pergunta para a diaconisa Paula, sobre a pergunta de número 1, que diz assim: ó, qual é a visão predominante entre os cristãos sobre a natureza da alma e como a concepção grega de alma influenciou o pensamento judaico sobre a própria vida após a morte? E aí pede para que a gente possa utilizar aqui os parágrafos da introdução. Ajuda a gente aí, diaconista, por gentileza. Como eu falei no início, ali na introdução, não são só cristãos, né? Ou não são só não cristãos, né? Que acreditam, que têm uma ideia sobre a imortalidade da alma, né? Então, mesmo que a ideia de uma alma imortal hoje seja muito conhecida, lá no Antigo Testamento não era essa a ideia que se tinha, né? Hoje, a maioria dos cristãos possui essa ideia de que a alma é imortal sem ter a noção do que é realmente, o que significa a alma, né? A palavra, o que é ser alma. Então, assim, sobre a natureza da alma, como a concepção grega da alma influenciou o pensamento judaico. Lá no Antigo Testamento, essa ideia não existia, né? Como nós vemos na palavra do Senhor, ela nos ensinando que nós somos uma alma, né? Nós vemos essa expansão de uma ideia nova de que a alma é um espírito, um elemento, né? E que quando a pessoa morre, a alma continua existindo em algum lugar, ou ela escolhe ir para o céu, ela escolhe ir para o inferno, ou ela fica, né, vagando em algum momento, em algum lugar, esperando alguma coisa, porque ela é imortal, né? Ela não vai morrer. Então, nós vemos que essa ideia ela foi mudando conforme foi se expandindo também o Império Grego, né? Foi ganhando força. E essa ideia da concepção grega da alma, ela teve um impacto também, e um impacto bem significativo na mente do povo judeu, né? Que passou, não falo de todos também, né? Mas, assim, uma boa parte passou a ter essas mesmas crenças diferentes daquilo que haviam aprendido. Então, crer hoje, né? Crer que alma é isso, é um espírito, que a pessoa morre, a alma sai vagando, é meio que fantasmagórico, né? Você imaginar isso acontecendo. E é bastante comum isso acontecer, né? A pessoa pode ser cristã, ela pode não ser cristã, mas raramente vai se ouvir
alguém defendendo a ideia de que não é assim, né? Raramente, por quê? Porque isso muitas vezes é usado até como um consolo, um falso consolo, né? Quando a pessoa morre, quando um ente querido morre, alguém chega e diz que está num lugar melhor, que a alma está num lugar melhor, e isso é um falso consolo, na verdade, né? Porque nós vamos ver através da Bíblia que isso não acontece, que é uma ideia que não é verdadeira, né? Então, mesmo que essa ideia de uma alma imortal não fosse comum no Antigo Testamento, ela torna-se uma crença, né, entre os judeus em referência, né, com a crença que tem os gregos entre o povo judeu, torna-se uma ideia por conta dessa cultura, né, que o corpo é importante, né, então, assim, existe algo a mais, existe uma parte, um espírito que é importante, que não vai morrer. Existia essa crença, né, então, assim, é uma visão, a gente pode usar essa expressão mesmo, predominante sobre a natureza da alma, tendo ela um espírito, uma força, algo muito espiritual que continua existindo após a morte. Legal, isso é Legal, importante, né? E nós vemos as pessoas, muitas vezes a gente vê falando assim, ai, minha alma chega só do corpo agora, né? A gente vê as pessoas falando isso, né? E é algo comum, e por isso o que a diaconisa destacou aí é que realmente muitas pessoas têm essa crença mesmo, né? De que nós somos divididos em algumas partes ali, né? Que a alma é uma coisa aqui, né? O meu corpo físico, enfim. Nós temos um entendimento, nós que eu digo como humanidade, né? Uhum. Inclusive, aquela lição nos traz também que não só cristão, mas tem muitos ateus que não acreditam em Deus, né? Que não tem essa crença de Deus, mas que ainda assim acredita que nós temos algo que seja a parte do nosso corpo físico. Algo que seja físico e algo que seja espiritual, vamos dizer assim, né? Verdade. Então, pesquisas que mostram isso aí. Então, a gente vê que é um assunto muito amplo, né? E eu acho, pastor Rogério, que é importante, né, para os alunos aqui da Escola Bíblica do Sul refletirem bem assim o que a diaconisa fala, né? Porque olha, ela está dizendo assim, ó, quando a gente olha no Antigo Testamento, você tem o judaísmo e a concepção do que é alma. Aí daqui a pouco vem a influência grega. Os gregos começam a dominar o mundo em 336 a.C., quando entra o Império Grego. O Império Grego ele começa a influenciar o mundo dentro da concepção de alma grega, dos filósofos gregos. O que os gregos entendem sobre alma, sobre espírito? Está ali. É totalmente diferente do judaísmo. Aí daqui a pouco os gregos, né, vão dominar o mundo e vão influenciar. E é tão verdade isso que quando eles dominam, por exemplo, o mundo, né, através de Alexandre o Grande, depois com seus 4 generais, eles chegam no que é o povo de Israel, e você vai ter uma grande divisão ali que são os saduceus. Os saduceus, eles são os discípulos de Sadoc, que é o sumo sacerdote na época, e que eles vão aderir à influência grega. Por isso que lá no Novo Testamento, quando os saduceus estão lá naquela encrenca com os fariseus a respeito de Paulo, a Bíblia fala que eles não acreditam em anjos, eles não acreditam em nada disso. Mas tudo isso é grego, não é do judaísmo. Né? Aí quando Paulo está lá em Atenas, no Areópago, e fala sobre a ressurreição, eles não querem nem, os gregos não querem saber de ressurreição, porque eles não acreditam na ressurreição. Não é? Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve na carta aos Coríntios, o maior tratado em defesa da ressurreição é Paulo falando aos Coríntios, porque Corinto é uma cidade grega, e os irmãos lá em Corinto, por serem gregos, estavam sendo influenciados com a cultura grega de que não haveria ressurreição. Então Paulo faz um tratado teológico perfeito lá. Então essas questões de influência é muito importante, né? Como disse a diaconisa, porque assim a gente vai ter o judaísmo que está sendo influenciado pelos gregos, daqui a pouco nós vamos ter a própria igreja cristã sendo influenciada pela cultura grega, e aí se torna predominante mesmo, hoje é predominante, mas tudo isso por causa da cultura grega.
e não por causa do Antigo Testamento, né? Nem do Novo Testamento. Muito bem. Ah, sim, uma outra coisa que eu acho importante que a diaconisa falou aqui também, tudo muito importante, mas eu acho que eu queria pensar isso, diaconisa, quando fala assim, ó, às vezes fala assim que a pessoa morreu e está num lugar melhor, e é uma falsa, um falso consolo, né? Ela usou essa expressão, e de fato, porque a Bíblia fala assim, ó, quando a Bíblia fala consolai-vos com estas palavras, fala a respeito da ressurreição. A ressurreição é o consolo, né? A nossa esperança é a ressurreição, né? Então, tudo isso ficou assim, nessa fala inicial, muito perfeita da diaconisa Paula. Obrigado, diaconisa. Que Deus abençoe. Pastor Rogério, acho que a pergunta de número 2 você tem aí? Pergunta de número 2, vamos lá então. Diz assim, qual é o significado original da palavra alma no Antigo Testamento? Como ela é usada ao longo das Escrituras? Baseie-se nos textos bíblicos citados, né? No item 1 aí. Então, diaconisa, por favor, fala aí para nós então o significado original então, né, do Antigo Testamento e como ela é usada ao longo das Escrituras. Eu vou ler o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que daí nós partimos para todo o restante da lição, né? Porque aí é o primeiro momento onde nós fomos feitos e Deus, ele disse aquilo que nós somos, né? Do que somos feitos e no que nos tornamos, a nossa totalidade, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então existem duas composições. Existe o pó da terra, matéria, e existe o fôlego de vida, que foi o sopro, aquele que Deus deu ao ser humano quando ele fez. Essas duas composições formam uma alma vivente. Então, nós somos uma alma, né? Mas quando nós vamos, por exemplo, e aí é uma coisa que eu faço bastante. Quando eu vou preparar o sermão, por exemplo, eu gosto de ouvir, e como eu gosto de ouvir, eu gosto de falar também novidades, mesmo sendo tirado de um texto que a gente conheça muito, mas eu gosto de coisa nova, né? E de ouvir uma palavra que chame a atenção. E aí eu vou, para não falar o que não sei nem explicar, eu vou procurar no dicionário o significado. Quando a gente vai para o dicionário procurar o significado de alma, a definição de alma, a parte imaterial do homem, parte dotada de existência individual que subsiste após a morte do corpo, ou seja, acredita-se ou disse que a alma é o espírito. Então, aí me mostra o quê? Que quando nós vamos falar da palavra do Senhor, ela é a nossa base. Mesmo que eu vá para o dicionário, aquele que dá definições, e essa é uma das definições que a gente acha que a gente encontra quando vai procurar a definição de alma. Então, a gente vai lá e busca o quê? Algo que, se nós formos trazer para o texto do Gênesis 7 mesmo, a gente vai causar problema. Vai gerar um grande problema, não é? Porque o dicionário está dizendo uma coisa e a Bíblia está me dizendo outra, né? Porque se eu sou formada do pó, se essa é a minha matéria, se Deus me deu vida quando soprou no ser humano, o ser humano se torna uma alma vivente, não posso levar em conta aquilo que o dicionário está dizendo, né? Então, o que nós podemos entender o significado original da palavra alma. Aqui no comentário da lição, tem uma expressão do hebraico, na palavra alma hebraica, nefesh, né? E essa palavra, ela tem provavelmente o significado de respirar, né? Respirar. Todo ser que vive, todo ser que respira, louve ao nome do Senhor. Por quê? Porque se eu não respiro, o que que acontece? Eu vou morrer. E se eu morrer, como que eu vou louvar o Senhor? Não existe louvor.
Então, para eu entender o que significa alma, eu sou uma alma. Não sou parte de uma alma não é parte de mim, não é um espírito, mas é o meu respirar, é a vida, é o ser humano, é o ser vivo na sua totalidade. Existem essas composições, daquilo que nós fomos feitos, a matéria, o fôlego de vida, mas existe uma totalidade, e essa totalidade se chama alma, né? Como fala lá no Antigo Testamento, referindo-se em alma, é nefesh, né? Que pode significar uma pessoa, que pode significar vida, que pode significar o estado emocional de alguém, né? Porque alguém que não tem vida, alguém que deixa a alma sair do corpo, como você usou a expressão antes, pastor Rogério, vai sentir o quê? Né? Ela não vai ter expressão, ela não vai ter sentimento. Então, assim, nós entendemos que nesse momento o nefesh é vida, é o respirar, é o fôlego, é a nossa totalidade. Mas aí nós vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento também fala de almas, né? Quando Pedro lá se levanta e fala da conversão daquelas muitas almas, não existiam fantasminhas se convertendo para ir para o céu voando, né? Elas estavam lá, pessoas, 3.000 almas estavam no local, se converteram, o Espírito Santo trabalhou nessas pessoas. E quando nós falamos no Novo Testamento, nós mudamos a cultura, vamos para o grego, né? Como nós falamos lá, e já não é mais nefesh, mas significa mas é o psique. Ou seja, a pessoa ela sabe, se ela sabe, ela tem vida, ela tem o poder da escolha, é um ser vivo, é a sua interioridade. Então, a alma significa sempre uma pessoa, o ser vivo, a vida, a sua totalidade. Quando nós falamos corpo, alma, espírito, né? É o fôlego de vida, é a nossa matéria que nos torna uma alma. E aí nós não podemos defender a ideia de que alma são os nossos sentimentos, aquilo, né, a razão, a alegria, o comportamento. Não, a alma é a totalidade, é a integralidade do ser humano. Então, uma vez que a alma significa pessoa humana, nós já podemos responder à pergunta do título, né? A alma, ela é imortal? Se a alma é uma pessoa, é a vida, é o indivíduo, então ela é mortal. Muito bem, Diaconisa. É interessante, né, que a senhora pontuou ali que quando nós falamos ali, por exemplo, do dicionário, né, nós vemos o tanto que essa cultura grega ela veio, que o nosso dicionário, a nossa língua portuguesa, por exemplo, o entendimento que ela tem já é esse entendimento errôneo perante a Bíblia, né? Perante Exato. a Bíblia, ela já nos trouxe isso. Então nós vemos que essa cultura grega que naquela época foi colocada, ela resistiu a esse tempo, chegou nos nossos dias de hoje ao fato de a nossa língua portuguesa, né, adotar como uma verdade realmente essa visão de alma, né? Obviamente quando a gente coloca isso aí, olha o potencial que isso tem de alcançar as pessoas, porque isso é o que é ensinado nas escolas, né? Então você vai na escola, o que é o dicionário, né? Então a referência que o aluno tem para poder aprender sobre as suas linguagens e tudo mais, e nós temos nesse aprendizado, nós temos exatamente falando o que a alma é, né? Que é completamente diferente do que a Bíblia nos coloca, né? Do que a Bíblia explica, né? Então fica muito claro na explicação da senhora, né, que a Bíblia ela nos coloca que a alma ela é a nossa totalidade. Nós somos uma alma vivente, né? A palavra coloca, né? Nós somos uma alma vivente, não tem separado, não tem separação, né? O fôlego de vida é de Deus, né? Então esse fôlego de vida que ele nos coloca nesse corpo físico que nós temos aqui, isso tudo junto que é alma. É isso, né, que a senhora colocou para nós, né? É Interessante, uma né, pastora Alessio? Interessante. E quando a diaconisa lembra para a gente aquele texto, né, lá de Atos, né, depois do Pentecostes, Pedro se levanta
ele vai fazer o seu primeiro sermão cristocêntrico, vai falar e muita gente vai se compungir no coração, né? Que faremos então? Olha, que se arrependam e que sejam batizados para a remissão de pecados. E naquele dia se converteram quase 3.000 almas. Né? Como a diaconisa disse, não é um ser imaterial ali, são pessoas. Então, de fato, quando a gente pega no ensino secular, remete para o conceito grego. Mas quando a gente pega na Bíblia, como fez a diaconisa, é pessoa mesmo, né? Então aqui nós temos o pastor Rogério, temos a diaconisa Paula, temos o pastor Alessio. São 3 almas. Perfeito. São 3 pessoas. Né? No tempo bíblico, nós falaríamos aqui, estamos com uma conversa entre 3 almas. Está totalmente correto. Não é o conceito grego, porque o grego influencia o judaísmo e a cultura bíblica, mas dentro da Bíblia é isso que nós estamos falando, né? São pessoas na sua integridade. É isso, né, diaconisa? Exatamente. A matemática da Bíblia ela é muito simples, né? A matéria mais o fôlego de vida é uma alma. É 1 mais 1 e pronto. É só isso. Torna um ser humano. E aí a senhora respondeu realmente o tema, né? Porque o tema então quer dizer, se a alma ela é imortal, né? Então assim, ela é mortal, né? Ela não é imortal, porque nós morremos, né? Nós morremos. Então, porque às vezes as pessoas acham, a nossa alma é imortal. Na verdade, o que acontece é que o fôlego de vida volta ao nosso Criador, né? O fôlego de vida, mas a alma que é nossa, que é a integridade, nós por inteiro, como a senhora explicou, esse não, esse morre e vai ali, né, para o sepulcro ali, né, para poder aguardar a volta de Cristo, né, o julgamento, né? Cada componente volta da onde saiu, né? A matéria, Exatamente. nós saímos da terra. Ele nos fez desse pó, né? E para ali nós vamos ir. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Não adianta. E aí você pega o ser humano, está ali sendo velado, não tem mais o fôlego de vida, não tem mais o sopro, né? Não tem mais esse espírito porque já voltou. Você vai fazer, o que ele vai fazer? Não vai fazer nada. Você vai falar com ele não vai responder, ele não vai ouvir, né? Então, assim, há uma totalidade desses 2 componentes. E quando morremos, cada um volta para o seu lugar. Praticamente já respondeu aqui a terceira, mas vamos caminhar E aqui. agora eu vi. Qual é o destino do ser humano após a morte? O que é Sheol do Antigo Testamento e Hades no Novo Testamento? Como esses termos são interpretados em relação à morte? Volto a dizer, a alma é imortal? Não, ela é mortal. Então, como que a gente entende se ela é mortal? Qual é o destino do ser humano após a morte? O Sheol do Antigo Testamento e o Hades no Novo Testamento, como que a gente interpreta esses termos em relação à morte? Quando nós lemos os textos, nós lemos aqui o comentário, nós lemos a Bíblia, né, os textos da Bíblia, dentro de seus próprios contextos, nós entendemos que não existe um lugar intermediário. Não existe um purgatório, não existe uma segunda chance, um segundo momento, onde a pessoa vai ficar ali esperando ou olhando por alguém, né, na intenção de proteger, na intenção né, de ter esse cuidado. E também nós sabemos que não podemos dizer que quando morremos, quando alguém morre, ou foi para o céu porque era muito bom, ou foi para o inferno porque era muito mal, né? Como eu falei há pouco, né? Então, a pessoa morre, a matéria, da onde nós fomos tirados, vai voltar. Terra, que é o sepulcro, que é o Seol, que é o Hades, né? Essas 2 palavras, Seol, no hebraico, e o Hades no grego, que é o pó da terra. Né? Nós vemos que o céu e o inferno não é para agora, senão nós esperaríamos em vão a volta de Jesus. Né? Se a pessoa morresse e já tivesse ali o seu destino, vai para o céu, vai para o inferno, Jesus ia vir buscar quem aqui?
Não tem como, não teria cabimento a nossa fé na volta de Jesus, a nossa fé na vinda de Jesus para buscar o seu povo. Então, o próprio Cristo, quando morreu e diz que ele desceu ao Seol, ou ao Hades, ele foi à sepultura, né? O texto diz: porque tu não me abandonarás no Hades, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Por quê? Porque ele não ia ficar ali. O que acontece se eu for, por exemplo, no túmulo de alguém que faleceu há alguns anos? O que eu vou achar lá? Uma decomposição, né? E o santo Jesus, ele não ficou lá o tempo para isso acontecer, mas ele ficou na sepultura. Ele não foi ao inferno, não foi ao céu, né? Não foi ajustar contas com ninguém. Ele ficou ali conforme ele havia dito, né? Conforme ele havia dado sinais. E isso é o que acontece quando nós morremos, quando o ser humano morre, o ser humano vai para a sepultura, né? Por mais que queime a pessoa, o que ela vira? Pó. Da onde ela veio. E é tão importante isso, né, Diaconisa? E é tão certo também isso, é tão claro esse ensinamento, porque a própria palavra também diz isso, né? Porque ó, o Hades mesmo, ele se refere a um deus grego que é o deus da região subterrânea, né? Do abismo, da sepultura, né? Então, o, a mentalidade é assim, olha, a pessoa morre e ela está indo para o domínio de Hades. Claro que é apenas uma forma de explicar, porque está pegando um termo grego. Mas, de acordo com os gregos, eles sabem que Hades é o deus da região inferior. Então, é interessante, a pessoa morre e ela vai para o Hades, ela vai para a sepultura, né? Ela não vai para o céu. Mesmo na concepção da palavra, porque senão poderia ir para o Olimpo, por exemplo, mas a Bíblia fala que não vai para o Olimpo, se é que é para pegar alguma palavra grega, né, para explicar para onde os mortos estão indo, porque o Novo Testamento diz, como a diaconisa acabou de explicar, que a pessoa morre e vai para o Hades, né, vai para a sepultura. Então, Hades, de fato, como foi muito bem explicado, é sepultura, né? É o lugar baixo, é sepultura. Professor Rogério, estamos indo aí para a quarta pergunta. Vamos lá, então, estamos caminhando. Caminhando aí. A quarta pergunta é muito interessante também, né? é um assunto bem debatido, né? Que é o seguinte: os mortos estão em um estado de consciência? Como devemos interpretar os textos citados para apoiar a ideia de que a alma dos crentes vai para o céu após a morte? Né? Ele traz algumas referências bíblicas aqui e nós pedimos então para a diaconisa aí explorar esse texto para nós. Eu vou ler um texto que é o Eclesiastes 9:5, né? E aí a gente percebe que a gente consegue pegar textos do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento. E a Bíblia ela não vai confundir e ela não vai se contradizer, né? Porque uma vai completar um testamento, o novo vai completar o antigo e assim não vai se contradizer em nenhum momento. Então vou pegar o Antigo Testamento, Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória já no esquecimento, né? Os vivos sabem que vão morrer, os vivos sabem o que vão fazer amanhã, os vivos sabem o que vai acontecer, os vivos pensam, tem a psique funcionando, né? Estamos ali em atividade, mas os mortos não sabem nada. Por quê? É como um sono. Enquanto a gente dorme, enquanto eu durmo de noite, eu não penso no outro dia. Às vezes eu nem sonho o que vai acontecer no outro dia, porque eu esqueço de tudo e eu não quero saber, né? Então, assim, os mortos estão em estado de consciência? Não, eles não sabem de nada, né? É como se nós pudéssemos fazer uma analogia assim, um familiar meu
morreu. Minha avó morreu, né? Eu tinha 15 anos, minha avó morreu. E ela foi para o hospital, e lá do hospital ela morreu. E aí já tem alguns anos que ela está na sepultura. É como se, né, naquele momento em que os mortos vão ressuscitar, ela acordasse e, onde é que eu tô? Porque ela não viu esses anos passar. A mente dela, a consciência dela parou naquele momento. E como a gente não sabe quando isso vai acontecer, a morte, então a gente precisa estar preparado o tempo todo, né? Todos os dias. Então o salmista diz: não há lembrança de ti no sepulcro, né? A Bíblia fala também: todo ser que vive, todo ser que respira, louve ao nome do Senhor. Então, se morrermos, quem louvará? Porque nós não vamos ter o entendimento de que o Senhor é digno de louvor, é digno de honra, é digno de glória. Então, a morte, ela é comparada a um sono, a um descanso, para expressar a ideia de uma inatividade, né? Quando eu estou dormindo, eu não trabalho. Quando eu estou dormindo, eu não me preocupo com os boletos que tem para pagar. Quando eu estou dormindo, eu não me preocupo em estudar, né? Então, assim, eu estou inativa. A minha mente, ela está descansando para no outro dia vir tudo de novo à tona. Enquanto os mortos aguardam a ressurreição, eles estão nessa inatividade, seja do corpo físico como da consciência. Ou seja, a alma, ela está descansando. Então, não existe uma comunicação com aquele que está vivo, não existe um cuidado sobre aquele que está vivo, não existe um além, não existe um caminho, um paraíso, um jardim, uma sala que eles estão aguardando. Não, né? Porque senão, assim, ó, quantos iam querer sair daqui do meio dos problemas e ir para esse lugar só esperar, só olhar, só observar, né? Então seria assim muito fácil, né? Você sai daqui desse mundo, né, cheio de coisas boas, maravilhosas, glória a Deus por isso, mas também cheio de complicação, porque tem muitas coisas que a gente complica. Mas daí o morto, a pessoa que morre, não vai complicar mais nada. Por quê? Vai estar inativo, né? Vai estar inativo. Então, eles não podem interceder, eles não podem cuidar, eles não podem ouvir. Então, nós vemos aqui textos que a Bíblia nos dá para defender que, que nós na morte ou após a morte, não estamos num estado de consciência, a ponto de poder escolher para onde vamos ir, com quem vamos falar, quando vamos falar, né? Mas aí existem também textos que também exprimem uma ideia contrária, mas são textos, como eu disse lá no início, né? Tirados do seu contexto, né? E aí alguém vai tirar esses textos, vai tirar desses contextos e vai defender essa ideia, né? Quando nós vemos, por exemplo, a história do rico e do Lázaro, né? Se a gente for ler e entrar ali na história, e ali no comentário da lição, a palavra está escrito história, não é HI, é história, ou seja, é uma ficção, né? Então, se a gente entrar no texto e imaginar quando a gente lê, o que a gente vai imaginar? O céu e o inferno, um ladinho do outro e os caras ali conversando. Mas ali a gente já percebe que não é assim. Já percebe que é uma analogia, né? E ali, se tomado ao pé da letra, existe uma defesa para esse povo que crê que as almas estão ali e elas podem até conversar, né? Bom e ruim, é rico e pobre, mas ali não tem não é nem isso que está defendendo o texto, né? Mas aqui nós vemos que existe sim uma verdade que defende que após a morte não existe nada. O Eclesiastes, Salomão que fala o Eclesiastes, a sua memória jaz no esquecimento, está num profundo sono, descansando.
Perfeito, perfeito, Diaconisa. E nós vemos assim o quanto essa lição ela é importante, porque realmente é aquilo que a senhora colocou desde o início ali, desde da questão de dicionário. Se nós vermos hoje filmes que passam na televisão que retrata essa questão de espírito, né? Teve um filme muito famoso, que foi aquele Ghost, né? Do Outro Lado da O Vida, outro lado da vida. ficou muito famoso aquilo ali. Ele dá um entendimento e tem lógica, assim, né? Tem uma lógica, só que não é bíblico, né? Tem uma lógica no sentido de quem acredita naquilo, né? De quem acredita que é separado, uma alma, ela é como se fosse um espírito e um corpo separado, então ela dá uma certa lógica para ali. Então quem leva de um lado uma lógica, isso aqui pode ser que aconteça. Mas o que nós estamos colocando é mediante a Bíblia, mediante a palavra, mediante o que Deus colocou para nós, e isso não existe, né? E aí tem muitas pessoas também que colocam ali, foi alguém que falou, meu avô que morreu, o espírito dele tá preso, precisa da gente fazer tal coisa, porque se a gente não fizer, ele vai ficar preso nesse mundo, ele não consegue descansar. Então nós vemos que isso aí é abordado, esse tema é abordado em muitos lugares, em filmes, em novelas, coisas que a sociedade consome, né? E aí acaba isso se tornando uma verdade assim que não é inquestionável, porque todo lugar fala que é desse jeito, né? Porque muitas vezes a Bíblia, né, esses assuntos que nós estamos colocando aqui, fica escondido. Às vezes a gente tem medo de falar isso e sofrer represália, né? Mas o que nós estamos colocando aqui, que em momento algum a gente está desrespeitando alguém, o que nós estamos colocando é à luz da palavra, o que que a palavra nos fala. E a Bíblia, ela deixa bem claro, né, que o ser humano, né, quando ele morre, essa alma, ela morre, ela é inconsciente, ela não pensa, ela não tem mais nada, ela é um sono profundo, como a senhora disse, e acabou. Só vai voltar de novo quando Jesus voltar para o julgamento dele, né? Aí sim nós retornaremos. Mas nesse momento, então, a gente pode ficar tranquilo, né? Pelo que a diaconisa colocou, pastor, acho que a gente pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum espírito aqui assim, como o pessoal fala, Não né? tem, né? Perdido aqui, né? O Não que pode tem. ter é o inimigo, né? O inimigo ele reina, né? Sim. Aqui no meio aqui, esse sim a gente tem que tomar cuidado com ele, né? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, né? Exato. Já está entregue no esquecimento. Diaconisa, na aplicação final aqui, com os pés no presente, eu vou voltar lá no início, quando a senhora falou sobre o consolo equivocado, né? Porque as pessoas acabam tentando, de alguma forma, né, para trazer um consolo no momento da morte, colocando as pessoas em lugares que elas não estão, né? Porque, como já foi dito aqui, de uma forma muito clara, muito bíblica, muito assertiva, olha, essa é a alma, é o corpo, morreu, está inconsciente na sepultura, aguardando a ressurreição. Então, o nosso consolo é a ressurreição. É porque aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá, né? Ele vai acordar deste sono para uma nova vida. E baseado nisto, olha, já que aguardamos pela ressurreição, vivamos com santidade. Já que aguardamos pela ressurreição, vivamos com esperança. Nós temos alguns minutinhos aqui e eu vou pedir, por gentileza, diaconisa, que faça o encerramento para a gente, abordando esses dois aspectos, né, da nossa esperança na ressurreição. Que a gente viva em santidade e que a gente viva com esperança. É isso? Tem um texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que eu falei lá no início sobre o falso consolo, né? A expectativa que a gente aguarda, é até redundante, mas assim, a expectativa que a gente tem não é no que aconteceria, assim, supostamente aconteceria após a morte, mas o que vai acontecer quando Jesus voltar. O que vai acontecer? A vida que nós levamos aqui, esse processo diário de santidade, isso é que determina o que vai acontecer comigo quando Jesus voltar, né? Porque quando eu morrer, eu sei o que vai acontecer. Só voltando ali um pouquinho, o Ademir, meu esposo, e eu, nós conversamos muito sobre. Eu falo sobre morte, né? Eu digo para ele, quando eu morrer,
eu quero isso, ou eu não quero isso, não sei o quê. E ele, ah, tá, então, daí ele também fala, né? Aí alguém ouviu um dia e disse, mas vocês falam em morte? Aí, aí eu disse, mas eu tenho que falar da morte enquanto eu estou viva, porque pensa, se tu acredita que a alma fica por aí, mas e se eu me levanto ali no caixão para dar umas orientação, quem que vai ficar para ouvir? Não vai ficar ninguém para ouvir, não é? Por mais que se creia nisso, a pessoa tem medo, entende? Então, assim, a minha vida, ela precisa ser cuidada hoje. A minha vida, ela precisa ser regrada hoje. Por quê? Porque não tem, após a morte, o meu juízo aconteceu ali, por exemplo, né? Uma expressão que, de repente, eu posso usar. O meu juízo acontece a partir do momento em que eu morro. Porque depois eu não vou ter como me arrepender, depois eu não vou ter como amar, depois eu não vou ter como orar, depois eu não vou ter como pedir perdão e nem perdoar, depois eu não vou ter como orientar, depois eu não vou ter como ser exemplo para minha filha, depois eu não vou ter como pregar o evangelho que um dia eu deixei de pregar, entende? Então, assim, ó, aguardamos a ressurreição. Então, o nosso presente precisa ser vivido como o próprio nome diz, um presente. Ele não pode ser jogado fora. Quando nós falamos, quando nós ouvimos, né? Importa viver em santidade. Por quê? Porque não tem purgatório, não tem segunda chance, não tem outras vidas, não tem uma reencarnação, não existe esse negócio. A Bíblia nos mostra que não existe esse negócio. Por quê? Porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que aí sim nós recebamos de acordo com as nossas obras aquilo que praticamos quando? Aqui, hoje, no nosso presente. E como eu disse anteriormente, se nós não acreditarmos nisso, se nós não acreditarmos nesse presente, não aproveitarmos a oportunidade de crer e de viver dessa forma, nós não temos esperança. A esperança do cristão não está no que pode acontecer supostamente depois da morte. A nossa esperança não está baseada num meio termo, né? Num caminho do meio. A nossa esperança não pode estar baseada num caminho aonde se vaga, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Se fosse assim, a nossa expectativa não teria sentido. A nossa esperança por Jesus não teria sentido. Deus, ele pode ser até um Deus de segunda chances hoje, né? Se eu pecar, se eu me arrepender, se eu me derramar diante do Senhor, ele vai receber o meu arrependimento hoje. Ele vai me perdoar hoje. Ele vai me dar uma nova oportunidade hoje. Né? A gente usa assim a expressão, Jesus, ele aceita você como você está. Mas isso é hoje. Só que o que Jesus faz? Ele te dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade de deixar morrer o velho homem e nascer uma nova criatura em Jesus. Essa é uma nova chance, essa é uma segunda chance que nós recebemos do Senhor. Hoje, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos respirando, enquanto nós temos a oportunidade de louvar o Senhor. Por isso que a Bíblia também usa a expressão, também muito lá no Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, depois que eu morrer, eu não vou ouvir nada. Então, eu não vou ter o que aceitar nem do que me arrepender. Então, essa é a nossa esperança. Eu ouvi de alguém essa semana, assinando um documento, a pessoa disse assim, brincando, né? Ele disse assim, vocês só podem me dar o limite, que é a morte. Para mim, aqui nessa terra, o limite é a morte. Para mim, eu creio que a morte é o meu limite. E aí eu olhei para a pessoa do lado e disse assim, a minha esperança me diz que o céu é o meu limite. Que o céu é o meu limite. Eu posso morrer aqui,
Mas eu tenho certeza que quando Jesus voltar, é com ele que eu vou morar. Então, o céu é o meu limite. A Amém. morada com Jesus, uma das moradas que ele foi preparar lá, tenho certeza que está meu nome lá. Tenho certeza que está o seu nome lá. Então, assim, essa é a minha esperança. Eu posso até morrer, eu posso deixar uma história, eu quero deixar um legado, mas quando Jesus voltar, eu quero levantar e eu quero ir ao encontro dele. E essa é a minha maior esperança. A morte não é um fim definitivo, mas é um estado temporário, onde nós vamos descansar, nós vamos esquecer de todas as coisas, mas nós vamos esperar até a redenção de todas as coisas. E aí, nossos corpos, tudo isso que está estragado, né, pelo pecado, consumidos pelas doenças, pelas preocupações, por tudo isso que nós vemos acontecer aqui, nós vamos ser restaurados. Pensa, como que uma pessoa vai poder viver nessa terra sem alimentar essa esperança? Alimentando uma esperança de que vai andar ali num caminho intermediário, sem eira nem beira, sem ir nem vir, mas nós precisamos alimentar essa esperança, a esperança de restauração, a esperança cristã, de que nós estaremos, que nós ressuscitaremos e estaremos indo ao encontro de Jesus para habitar com ele. Amém. 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 Glória Glória a a Deus. Deus. Bênção, que bênção. Amém. Chegamos ao final. Diaconisa Paula, muitíssimo obrigado. Pastor Rogério, nossa gratidão a todos vocês que estiveram com a gente. Que bênção, né? Vale a pena compartilhar o link, não vale? Com certeza, Meu pastor. Deus, Vamos como aprender, vale? né, o que é realmente a alma, né? Não é? Agora tem um entendimento legal e Pronto, bíblico, né, pastor? bíblico. Fortalecido, né, na fé e depois com esse fechamento sobre a esperança, sobre a santidade, a nossa caminhada para o céu, né, como a diaconisa Paula Sim. muito bem explicou, vale a pena compartilhar. Pastor Rogério, pode fazer uma oração para a gente encerrar? Vamos. Orando aí também pela diaconisa Paula, Vamos. pela família dela, pelos irmãos lá de Santa Rosa, e orando também pelos nossos irmãos aqui, né, da TV Promessa RS. Amém. Amém. Vamos lá, vamos orar. Soberano Deus, ó Pai, toda honra e toda glória para Ti, graças nós te damos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, obrigado por este momento que nós temos aqui na Escola Bíblica, ó Pai, nós possamos aprender cada vez mais sobre a Tua Palavra, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que nós como uma alma vivente, ó Deus Todo-Poderoso, nós temos que estar mediante aos Teus pés, ó Pai, para que essa morte, ó Pai, essa morte que é passageira aqui, essa morte, ó Pai, que é uma pausa na nossa vida para podermos viver eternamente, que nós possamos entender, possamos compreender, que seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, confiando nele, ó Pai, pelo sangue que nós fomos remidos, nós conseguiremos, ó Pai, ter essa vida eterna junto ao Pai, para podermos glorificarmos e adorarmos eles, todos nós reunidos no mesmo lugar. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos dando entendimento, e que nós possamos, ó Pai, cada vez mais, ó Pai, aprofundar o estudo na Tua Palavra para conhecer as verdades bíblicas, ó Pai, e vivermos elas conforme a Tua vontade. Eu peço que o Senhor continue abençoando grandemente a diaconisa, ó Pai, Paula, a família dela, ó Deus, dando sabedoria e consciência, Pai, de tudo aquilo que é necessário para continuar a Tua obra. Eu te peço, ó Pai, e agradeço em nome de Cristo Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Diaconisa Paula, muitíssimo obrigado. Foi muito bom tê-la aqui com a gente. Prazer é meu, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E é como eu falei no início também, né? Uma honra muito grande. A Vitória disse, mãe, tu tá muito nervosa. Mas agora eu tô aqui respirando. Olha aí, tá vendo? Mas foi passando, né? Já ensinei a lição na presença, ao vivo, do pastor Alessio, pensei, vai tremer as pernas. Agora, não Imagina. tremeu, né? Olha E aí. não Glória a tremeu, nem Deus. ao vivo, nem agora, porque assim, ó, é uma paixão no meu coração. Eu Amém. amo de todo o meu coração. E é um prazer, Que é uma bênção. honra e sempre à disposição. Amém. Contamos Glória a contigo em Deus. outras vezes. Glória a Deus. É isso aí. Amém. Pastor Rogério, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente, né? A nossa Amém. gratidão. Muitíssimo obrigado. Queridos, olha, compartilhe o link, deixe o seu like, se inscreva no canal da nossa TV Promessa RS, ative o sininho para que você seja avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado a todos.
Fiquem com Deus.